Estamos de volta com o nosso curso aula de número 2, falando sobre modificações das cláusulas contratuais. Estamos, então, no bloco de número 4, aula 2, bloco número 4. Você pode perceber que, em razão tanto da aula 1 quanto da aula 2, essa parte introdutória é extremamente importante. Daqui a pouco eu trago um estudo de caso para a gente poder começar a introduzir aí os primeiros princípios da elaboração da petição inicial, os primeiros requisitos, para que, há essa necessidade para que você possa, então, verificar a estrutura da peça e, expressamente, o seu conteúdo, porque se eu não tenho essa parte teórica inicial, fica mais difícil para você poder compreender os institutos formados pelo contrato nessa relação de consumo, especificamente o contrato de plano de saúde. E aí eu vou trazer para você o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor e daqui a pouco eu trago também o artigo 1º da Lei 9656 de 98. O artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte: o presente Código estabelece normas de proteção de defesa do consumidor. Então, ele colocou aqui, nós já vimos a questão da ordem pública e do interesse social, ok? Nos termos do artigo 5º, inciso 32, 170, inciso 4 da Constituição Federal e artigo 48 de suas disposições transitórias. Nesse caso aqui, em linhas gerais, nós temos a questão da aplicação da economia, o desenvolvimento da economia em relação às operadoras de planos de saúde. Claro que ele não vai falar, a Constituição não vai falar diretamente o que diz respeito às operadoras, mas fala sobre o poderio econômico das empresas, inclusive a possibilidade de elas se desenvolverem economicamente, investindo dinheiro ou desenvolvendo o próprio mercado, porque quando você tem um consumidor que adquire produtos ou serviços da operadora de plano de saúde, você tem aí o ciclo financeiro. E a própria Constituição, as disposições gerais, tratam da proteção do consumidor, da necessidade de ter um Código de Defesa do Consumidor. Aí veio o Código de Defesa do Consumidor com essa ideia de orientar tanto o consumidor quanto o fornecedor, ok? Muito bem, seguindo aqui, eu trouxe para vocês, está saiu um pouco pequeno, mas eu fiz aqui uma pesquisa. Você vai ver que o julgamento é de 27/9/2007, porque eu tinha falado sobre a cláusula rebus sic stantibus, Quero explicar uma coisa para vocês que é muito importante. Todas as vezes que nós vamos indicar uma jurisprudência, você pode ver aqui que essa jurisprudência é de 2007. Nós estamos em 2023, ok? Muito bem. Então, é extremamente importante você verificar que a jurisprudência, muitas vezes, não importa a data. Não importa a data. O que importa realmente é aquela jurisprudência, aquela decisão judicial de acordo com a discussão. Então, eu fiz uma pesquisa no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o tribunal onde eu estou sediado, no estado de São Paulo. Talvez aí no seu tribunal, no seu estado, haja uma jurisprudência mais atualizada. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a última vez que o Tribunal de São Paulo discutiu uma tese sobre a cláusula rebus sic stantibus, ele fez isso em 2007. Poxa, professor, quer dizer que não há menção de nenhuma cláusula rebus sic stantibus nessa relação de consumo desde 2007? Exatamente isso. Porque o tribunal só discute aquilo que é levado a ele. Então, vamos ver como é que fica aqui
essa situação. Deixa eu só apagar aqui para a gente poder, então, acompanhar a leitura. Tá? Muito bem. Apelação é uma ação declaratória, ó, de nulidade de cláusulas contratuais. Então, é com base no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Procedentes às ações principal e cautelar. Inconformismo, descabimento. Então, eu sempre falo para vocês, ó, menção da cláusula. O que eu estou discutindo? Eu estou dizendo que esta cláusula é necessária, essa cláusula vai ser declarada nula, então é necessário que eu tenha o quê? Necessário que eu tenha um contrato. Porque se eu estou dizendo que aquela cláusula tal é nula, eu tenho que indicar para o juiz de direito qual é a cláusula que eu estou buscando que seja declarada nula. Então, não dá para propor a ação judicial, a não ser que ele tenha entrado com uma cautelar, mas lembrando vocês, né, que em 2007, o Código de Processo Civil de 73 falava de cautelares inominadas, mas hoje nós temos a tutela cautelar de urgência. Né? Mas tem a tutela cautelar do 300, a medida cautelar do 305. Sim, mas hoje nós usamos a tutela cautelar de urgência, ou seja, a tutela, né, de urgência, tutela provisória de urgência do artigo 300. E se for utilizar a tutela provisória de natureza antecedente, é aquela do 303 do Código de Processo Civil. Mas não se preocupe, porque essa aula é uma aula introdutória, depois a gente vai para a parte prática, em que eu trago tanto teoria quanto a prática. Então, vamos continuar aqui com a leitura dessa decisão. Vamos iniciar a leitura. Apelação, ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, procedentes às ações principal e cautelar. Inconformismo, descabimento. Cláusula 14 do contrato, que é limitativa dos direitos do autor. A cirurgia prescrita de urgência. Concessão da tutela antecipada na ação cautelar nominada. Lembrando vocês que hoje nós temos a tutela cautelar de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil. A própria ré, que recomendou tratamento cirúrgico com diagnóstico de insuficiência coronariana, com revascularização miocárdica, cirurgia realizada em 13 de 2 de 2002, com pontes de safena para a diagonal e para a coronária direita. Isso tudo está no laudo do médico, isso tudo está no prontuário, tá certo? Aliás, uma coisa importante, quando requerer o prontuário e juntar o prontuário no laudo, juntar o prontuário no processo, você vai requerer sigilo, segredo de justiça, tá certo? Porque o prontuário é sigiloso. Então, seguindo aqui, cirurgia para pontes de safena do autor, coberta pela Lei 9656 de 98, do dia 3 de 6 de 9656 de 98, né? Ela é do dia 3 de 6 de 1998. O contrato com a Intermédica, anterior à lei, não há que se falar em aplicação do Código de... Não há que se falar que a aplicação do Código do Consumidor aplica em anarquia na relação jurídica, nas relações jurídicas. Entendimento desta Câmara que os procedimentos de saúde cobertos pelo planos não podem sofrer limitações quando o paciente ainda está em tratamento para a proteção do direito à vida, inclusive direito à vida, artigo 6º da Constituição Federal. Abusividade da limitação de internação com atendimento urgente de cirurgia cardíaca. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, a vetusta cláusula rebus sic stantibus, integra o Código de Defesa do Consumidor no artigo 6º, inciso 5º do CDC, presentes os requisitos da imprevisibilidade e da onerosidade excessiva. Normas de ordem pública que tem aplicação imediata. Então, o professor trouxe para você aqui uma decisão do Tribunal de Justiça que dá fundamentação às nossas discussões aqui em aula. Por isso que eu sempre digo para vocês que
Dificilmente, talvez eu cite um ou outro autor, mas a nossa aula está totalmente fundamentada na jurisprudência. Por quê? Porque é isso que você vai precisar. E aqui, gente, eu preciso trazer para vocês uma outra situação, deixa eu colocar aqui, que é importante, né? Que situação que é essa? Você viu ali, uma das características que nós vimos do contrato é o quê? É trato sucessivo e prazo indeterminado. Indeterminado, ok? Essa é uma das características do contrato. O que acontece? Existem contratos e planos de saúde assinados, né? Vamos colocar aqui, tá? Ó, há contratos de plano de saúde assinados antes de 1900, a Lei 9656 de 98, 1998. Aí o que o pessoal fala? O Código de Defesa do Consumidor foi, né, surgiu depois, né, de 1998. Então vamos só voltar aqui um pouquinho para você acompanhar o meu raciocínio aqui. Ó. Você está vendo que ele está dizendo bem aqui, deixa eu colocar direitinho, vou apagar aqui porque ficou para você, né, que ele fala, não há anarquia, ó, né? Por que ele está dizendo que não há anarquia nas relações de consumo? Tá? Por uma coisa muito simples, porque qual foi a tese discutida aí sem sombra de dúvida, pela operadora do plano de saúde? Eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor, porque ele veio, né, ele veio posteriormente à lei, ou a Lei 9656 de 98 veio, né, depois, em razão daquelas pessoas que tinham assinado o contrato antes. E aí o que ele coloca? Antes da Lei 9656 de 98. Então não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Essa que é a ideia. Se o contrato foi de 1998, eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor. Ainda, gente, que esse contrato tenha assinado antes de 1998, ou tenha assinado antes da Lei 9656 de 98, a gente não pode esquecer que uma das características do contrato é trato sucessivo e prazo indeterminado. Trato sucessivo e prazo indeterminado, ok? Olha, se ele é prazo sucessivo, então vamos aqui. Se ele é prazo sucessivo, né, se ele é trato sucessivo e prazo indeterminado, a partir de 1998, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque este contrato que foi assinado antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, ele, a partir do momento em que o código passa a entrar em vigor, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. Eu posso nem aplicar a Lei 9656 de 98, mas o Código de Defesa do Consumidor eu sou obrigado a aplicar nos contratos de planos de saúde, porque eles se convalidam no tempo e no espaço. Então, se você for fazer uma defesa pela operadora de plano de saúde e esse contrato foi assinado antes de 98, não vai dizer que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque senão você está esquecendo, repito, um dos requisitos, talvez o requisito do trato sucessivo e prazo indeterminado. Se a convalidação do contrato é anual, automática, sem pagamento de taxa, ele vai se desenvolvendo ao longo do período. Então, ele é ininterrupto, até que haja a rescisão contratual. Por isso que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor num contrato, né, mesmo antes do surgimento do próprio Código, mesmo antes da Lei 9656 de 98, já que ele é trato sucessivo e prazo indeterminado,
O contrato foi assinado em 1989. Não tem problema nenhum. A partir do momento em que está em vigor o Código de Defesa do Consumidor, já que é trato sucessivo e prazo, ele pode até não ter adaptado esse contrato, a Lei 9656 de 98. Aí ele não adaptou. Tá, não tem problema. Ele continua tendo a sua análise sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Tá? E aí depois vem a súmula, bem mais para cá, né? A súmula 608 do STJ, ok? Então, vamos para o próximo bloco, continuando aqui o nosso estudo sobre a modificação das cláusulas contratuais.